Salve galera do canal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do professor Pablo Jamilk. Hoje vamos falar sobre um tópico de língua portuguesa muito importante e vamos tirar algumas dúvidas aí que circulam na internet, a galera falando bobagem a respeito de alguns adjetivos. E hoje vamos saber um pouquinho mais sobre um adjetivo pátrio. Pátrio, patronímico ou gentílico. É melhor você pensar em adjetivo pátrio porque essa é a principal nomenclatura. Então hoje vamos falar sobre esse assunto. Você não pode perder esta aula porque ela é importantíssima. Antes de começar a aula, eu já quero que você, enquanto o Carlão estiver rodando a vinheta, clica aqui do lado, faça a inscrição no canal, ative as notificações porque eu posto vídeo todos os dias para você. É muita coisa, é muito conteúdo e eu quero chegar logo a 1 milhão de inscritos, cara. Então, não vai cair o seu dedo, não vai fazer mal. É só você clicar ali e ativar as notificações que você já me ajuda. Lembrando que você também pode deixar o seu like e também o valeu demais, que é um recurso novo aí para você agradecer por esse conteúdo que é trazido gratuitamente para você, beleza? Carlão, roda a vinheta aí que é para poder já começar com emoção. Simbora! Falar sobre adjetivos pátrios, né? Então eu coloquei até aqui essa corzinha verde para parecer uma espécie de sala de aula, né? Coisa bonitinha. E temos uma definição de adjetivo pátrio que eu vou colocar aqui porque é importante trabalhar com ela, né? Um adjetivo pátrio é aquele que caracteriza uma pessoa, certo? Ou uma coisa, ou qualquer entidade da língua, um substantivo qualquer, em relação às suas origens, sua proveniência, levando em consideração países, continentes, cidades, regiões, entre outras características possíveis, por exemplo, filiação, tá? Aí nós temos que pensar o seguinte, um adjetivo pátrio não é o nome do país. Então, por isso que quando você estiver escrevendo o adjetivo pátrio, você vai usar a inicial minúscula. E esses adjetivos podem possuir mais de uma forma. Por que é que isso acontece? Porque na origem de alguns adjetivos, você tem ali algumas formas mais antigas que se perpetuaram na língua. Então, por exemplo, quando eu falo sobre o alemão, né? Eu posso pensar no adjetivo alemão ou no adjetivo teutônico ou teutônio. Por quê? Porque representa na ancestralidade o povo germânico originário. Até posso falar germânico, né? Alemão, germânico, teutônico, teutônio. Por isso que existem várias formas para esses adjetivos. Aí eu trouxe aqui alguns exemplos para você poder entender essa relação. Olha só, tem aqui, ó, carro da Alemanha. Esse da Alemanha é uma locução adjetiva. Você pode ver isso na minha aula sobre adjetivos e locuções adjetivas que você encontra no método Jamilk e também existe uma aula sobre adjetivos que você encontra aqui no canal, beleza? Olha só, eu tenho ali carro alemão. Certo? Quando eu falo carro alemão, alemão está aqui caracterizando o substantivo carro. Alemão é um adjetivo pátrio, é germânico. Aqui, beleza? Não germânica. Muito bem. Germânico também se aplicaria a carro, ou ainda teutônico ou teutônio, certo? Porque são várias formas para isso. Montadora da Alemanha, mesmo caso, aqui eu tenho uma locução adjetiva e aqui eu venho para germânica ou alemã, certo? Alemã e não alemoa, como algumas pessoas costumam dizer. É alemã, é assim que você faz o feminino nesse caso, você apenas retira o O para a formação do feminino ali. Muito bem, então você viu aqui alemão e alemã. Vamos ver agora, cidadão da França. Locução adjetiva da França e aqui cidadão francês. Beleza? Estou trabalhando com os países aqui. Aí nós temos
Outro exemplo, menino do Tocantins, tá? Tô trazendo aqui, ó, do Tocantins. Locução adjetiva. Qual seria o adjetivo correspondente? Menino tocantinense, correto? Aqui eu estou trabalhando com a noção do estado. Se fosse da cidade, por exemplo, professor de Cascavel, professor cascavelense, e assim por diante. Há vários adjetivos pátrios que você pode ter aqui em mente para você analisar. Agora, eu trouxe aqui alguns adjetivos que são compostos, tá? Por que compostos? Presta atenção, porque eles têm mais de uma raiz. Quando você formar um adjetivo composto, é preciso observar se essa raiz vai se manter a original ou se ela vai mudar alguma coisinha. Olha que legal essa lista. Espera que eu vou tossir. Olha só essa lista que joia. Coloquei aqui ângulo. Ângulo representa inglês, porque vem da mesma raiz de angle, dos ângulos, né? Um povo que habitava a região ali, onde acabou se formando a região da Inglaterra, né? Então você veja, colégio anglo-americano. Então quer dizer que aqui eu tenho uma parte de natureza inglesa, uma parte americana. Euro significa europeu. Então, amizade euro-africana. Você tem ali duas nacionalidades. Franco, francês. Império franco-germânico, dividido entre França e Alemanha. Greco, obviamente da Grécia. Então, mitologia greco-romana. Hispano, vem de hispânico ou espanhol. E aí você tem Câmara de Comércio hispano-portuguesa. Luso, que vem de lusitano ou português. O exemplo, a Associação Luso-Turca, da Lusitânia, né, ou de Portugal e Turquia. Nippo, que vai ser representando o Japão, ou o adjetivo nipônico, né, porque Nippon no japonês, Japão. Então, comércio nipo-brasileiro entre Brasil e Japão. Teutônico ou alemão, relações teuto-francesas. E aqui você tem Alemanha e França. E sino, para representar chinês. Então, veja, comércio sino-nipônico entre China e Japão. Aí eu sei, lógico, você vai encontrar diversas listas de adjetivos pátrios na internet. E é até legal você dar uma olhadinha nessas listas, porque assim você amplia o seu vocabulário. Agora, uma polêmica que andou girando a internet aí foi a seguinte. Isso eu vi numa outra rede, uma rede vizinha de vídeos bem rápidos, uma pessoa dizendo: quem nasce no Brasil não é brasileiro, é brasiliano. Bem, vamos aos fatos. Quem nasce no Brasil é brasileiro, brasiliano, brasílico, certo? E ainda você poderia falar brasilês. Todas essas formas estão corretas, são dicionarizadas e podem ser usadas. A mais comum, evidentemente, brasileiro. Por quê? Porque a palavra brasileiro veio do adjetivo que se empregava ao indivíduo que trabalhava com o comércio do pau-brasil. Perfeito? Lembrando que Brasil vem da cor vermelha, que era a cor da madeira de brasa, tá? Esses dias até uma pessoa me perguntou, mas então primeiro tiveram que dar o nome pau-brasil para dar o nome Brasil? Não, cara, seja esperto. Brasil significa cor de brasa ou vermelho. Então, pau-brasil, pau vermelho. E aí, aquele que se dedicava ao comércio do pau-brasil, à extração do pau-brasil, antigamente era chamado de brasileiro. Evidentemente, com o passar do tempo, brasileiro começou a designar quem nascia no Brasil. Brasiliano, por exemplo, você tem uma forma muito mais próxima do italiano, porque brasiliano designa o adjetivo pátrio daquele que nasce no Brasil no italiano. Então essas duas formas convivem muito bem, brasileiro e brasiliano, assim como brasílico e brasilês. E aí as pessoas costumam fazer a sua argumentação baseada no seguinte: existe algum outro adjetivo pátrio que termine em eiro e que não designe uma profissão? Porque mineiro, por exemplo, indica aquele que trabalha com extração de minérios, aquele que trabalha nas minas.
o fato de você não conhecer não significa que não exista, né? Concorda comigo? Pois é, existem. Então o que eu fiz? Eu selecionei aqui alguns adjetivos que não terminam da forma comum, terminando em ano ou es. Eu trouxe alguns adjetivos curiosos para você observar aí, inclusive 2 que não designam uma profissão e que terminam em eiro. E é isso que você vai observar comigo. Então vamos lá. Muitos adjetivos que não terminam com ano. Então olha só, belga, por exemplo, para quem nasce na Bélgica. Alemão, para quem nasce na Alemanha. Austríaco, para quem nasce na Áustria. Belizenho, para quem nasce em Belize. Cipriota, olha a terminação, ota, cipriota para quem nasce no Chipre. Eslovaco, para quem nasce na Eslováquia. Santiagueiro, para quem nasce em Santiago de Compostela. E não indica uma profissão. Redondeiro, para quem nasce no condado de Redondo, um condado portucalense. Então veja, existem adjetivos que terminam em eiro. E qual era a polêmica? A polêmica, as pessoas diziam basicamente que se voltava ao fato de que brasileiro era um termo preconceituoso, que designava uma pessoa má que fazia o comércio do pau-brasil. Isso é um grande absurdo. Por quê? Porque não é essa a acepção, nós não utilizamos com sentido pejorativo. Você não pode criminalizar uma palavra pela forma, né, de como ela surgiu, nesse caso que aqui era para designar quem fazia esse comércio, mas que em sua evolução perdeu totalmente essa carga semântica e que hoje designa quem nasce no Brasil. Tá? É muito importante ter cuidado ao trabalhar com as palavras, porque as palavras são instrumentos para a comunicação e devem ser estudadas como tal, evidentemente no contexto em que são aplicadas. Gostou dessa explicação? E se tem alguma dúvida, deixe nos comentários porque eu vou adorar ler. Aliás, se você der um valeu demais, o seu comentário fica em destaque aqui e você aparece nos créditos como um dos apoiadores do vídeo. Isso é super importante. E recados importantes falando nisso. Na descrição do vídeo você tem o link para o meu mini curso de língua portuguesa, que é o caminho de entrada para o método Jamil, que se você quiser participar do método Jamil, que é o meu curso de língua portuguesa que vai do 0 ao absoluto, você precisa participar do nosso mini curso. Então clica aqui, faz o seu cadastro ali, assista gratuitamente as aulas do mini curso e depois você pode caminhar para o método Jamil. Lembrando que ainda aqui eu tenho o link para o meu canal de filosofia, Filosofia Sem Mistérios, curso grátis de filosofia lá também. Você tem o meu canal de cortes do Jamilcast com os melhores cortes. Você também tem aqui, de uma forma muito tranquila, o meu canal do Telegram e o meu canal do WhatsApp para você sempre estar por dentro das novidades, beleza? Siga nas redes sociais, deixa aí aquilo que você quer que eu fale no próximo vídeo. Grande abraço, força guerreiro!